Após a redemocratização, em 1988 foi promulgada a Constituição de nosso país, e a partir daí, a cada ciclo eleitoral é comum vermos na mídia a expressão festa da democracia, falando com entusiasmo do pleito, como se fosse a forma genuína do povo escolher o seu destino político. Mas será que na prática o processo é realmente democrático e o direito da maior parte da população se faz valer nas urnas? Democracia ou governo do povo, o termo tem origem no grego antigo, com demos significando povo e kratos poder. A palavra é antônimo de autocratia, poder da aristocracia, e foi criada para definir os sistemas políticos que existiam nas cidades gregas, na época, principalmente em Atenas, após Clístenes, um aristocrata progressista, liderar uma revolta contra o último tirano, destituindo-o e dando início às reformas que implantaram a democracia em Atenas, por volta de 507 a.C. Dos cerca de 200 a 400 mil habitantes de Atenas, estima-se que apenas de 30 a 60 mil eram considerados cidadãos. Durante a maior parte da antiguidade, o benefício da cidadania era associado à obrigação de lutar em guerras. Diante disso, mulheres, escravos, estrangeiros, homens com menos de 20 anos e os que não possuíam terras não eram considerados cidadãos, não podendo votar e nem a se pronunciar na Assembleia que estabelecia as leis da cidade-estado, a seleção aleatória de cidadãos comuns, ocupando cargos judiciais e administrativos, no governo e na Assembleia Legislativa composta por todos atenienses. Formava o que conhecemos como democracia direta. Já em democracias representativas acontecem eleições regulares onde os cidadãos elegem representantes, que em teoria votam pautas favoráveis a seus eleitores. Do mesmo modo, muitas democracias representativas modernas incorporam alguns elementos da democracia direta, um exemplo disso são os referendos. O chamado centralismo democrático pode ser considerado como uma forma extrema de democracia representativa, onde o povo elegia representantes locais, que por sua vez elegeram representantes regionais, que por sua vez elegiam a Assembleia Nacional, que finalmente elegia os que iam governar o país. A democracia burguesa é uma das formas como o Estado capitalista se relaciona com as classes sociais, ou seja, é um regime político burguês, caracterizado por uma participação limitada das classes sociais, através da representação partidária e parlamentar. Esta participação restrita, proporcionada pela democracia burguesa, se caracteriza pela mediação burocrática entre as classes sociais e o Estado, que se dissimula como representação. Daí ela também ser chamada de democracia representativa. As principais formas que a democracia burguesa se apresentam são em forma democrática censitária, também conhecida como democracia parlamentar e liberal, que vai até meados do século XIX. A democracia liberal democrática ou partidária é quando a representação passa a ser realizada pelos partidos políticos. Esse formato predominou do final do século XIX até a Segunda Guerra Mundial. Surgiram ideologias visando justificar as formas concretas de democracia burguesa. Junto com a ideologia burguesa nasceu a ideologia da representação. Essa concepção não é uma democracia direta, pois existem representantes e representados. Em teoria, os eleitos representariam a nação e não grupos ou indivíduos, mas na prática o parlamento representava o interesse da classe dominante, portanto essa suposta defesa da nação era algo ideológico. A partir do século XIX, a democracia censitária foi gradualmente substituída pela democracia partidária. O mesmo aconteceu com a ideologia que a justificava. A concepção de quem deveria participar do processo eleitoral foi se alterando gradualmente. A formação do aparato partidário e eleitoral, além da extensão do voto, fizeram emergir paulatinamente a democracia liberal. O aparato partidário foi criado para realizar a mediação burocrática entre eleitores e o Estado. Essa foi a forma da classe dominante impedir que a expansão do direito ao voto pudesse subverter a ordem. Temia que o sufrágio para todos os adultos masculinos produzisse a predominância da classe trabalhadora nos países mais industrializados. A democracia do pós-guerra é qualitativamente diferente da praticada em meados do século XIX. Ocorre que a democracia partidária em sua primeira fase inicia-se quando os partidos políticos foram efetivamente integrados à disputa eleitoral. Eles já cumpriam o papel de amortecer as lutas de classes, inclusive os partidos de esquerda, devido ao caráter crescentemente burocrático de sua organização. A ideologia da representação era reproduzida tanto por partidos de direita quanto partidos de esquerda. Uns diziam representar o povo, a nação, ou seja, um falso universal que deixa de lado a luta de classes, os trabalhadores e a maioria da população, mascarando a realidade, pois representavam na verdade os seus próprios interesses.
daí vem a ineficiência política dos partidos social-democratas e comunistas, de acordo com uma perspectiva revolucionária. Apesar disso, em momentos de acirramento da luta de classes, os operários encontravam brechas dentro da democracia liberal para lutar contra o Estado capitalista. Vide exemplo da Alemanha, onde grupos revolucionários surgiram como dissidência de partidos reformistas numa perspectiva marxista. É neste momento que surge a crítica de partidos políticos em geral. Os coletivos revolucionários entenderam o caráter contra-revolucionários dos partidos, incluindo o social-democrata e comunista, e passaram a combatê-los, iniciando a tentativa de Revolução Alemã. A Guerra Civil Espanhola teve início após a Frente Popular derrotar a Frente Nacional, que representava a união de partidos de direita, sendo esse outro exemplo da fragilidade da liberal-democracia. Era necessário para a classe dominante não permitir que a democracia burguesa possibilitasse o desenvolvimento de ações anticapitalistas. A expansão da acumulação de capital após a Segunda Guerra Mundial, a constituição de um novo regime de acumulação, o intervencionismo estatal e a reorganização legal da democracia burguesa, junto ao processo de crescente burocratização e mercantilização das relações sociais, possibilitou à burguesia transformar a democracia liberal democrática em democracia integracionista ou partidária burocrática, e essa nova etapa da democracia tornou ainda mais difícil ações revolucionárias. Esse aumento da acumulação de capital pós-Segunda Guerra ocorre principalmente pela transferência em maior escala de recursos das periferias para países centrais do capitalismo. Esse processo de acumulação nos países imperialistas deu origem ao estado de bem-estar social, trazendo uma melhoria na renda da população e diminuição do desemprego, como consequência legitimou o Estado burguês. A estabilidade do Estado democrático burguês, pós-Segunda Guerra, foi alcançada com a forte intervenção do Estado, tanto nas instituições estatais como também nas instituições privadas, através de relações jurídicas, convênios, dotação de recursos. Esse Estado forte e presente dificultou o surgimento de movimentos revolucionários em grande escala e reforçou a hegemonia burguesa. O aparato partidário e o conjunto de leis eleitorais servem para frear a participação das classes menos favorecidas no processo. No Brasil, um país dividido em vários estados e municípios, a lei eleitoral exige que os candidatos tenham idade mínima para concorrer aos cargos mais importantes, o que é totalmente contrário ao princípio de que todos são iguais perante a lei. Somente os partidos que possuem um certo número de deputados eleitos podem ter acesso à propaganda eleitoral gratuita e ao fundo partidário. Exigem que os partidos estejam organizados em um número mínimo de estados e que tenham um limite mínimo de filiados. O processo de mercantilização das relações sociais contribui para a formação da democracia integracionista, transformando tudo em mercadoria e ampliando a produção de bens de consumo. Isso provoca o enfraquecimento do movimento operário nas instituições da sociedade civil, fortalecendo a sociabilidade capitalista e criando uma mentalidade burguesa até mesmo nas classes mais exploradas. Outra forma do Estado capitalista lidar com as classes sociais é através de um regime ditatorial, enquanto na democracia temos uma participação restrita das classes sociais na instância estatal, na ditadura essa participação fica limitada à classe dominante. Na democracia, o Estado visa assegurar sua legitimidade, principalmente, através da ideologia e permite certas concessões objetivando arrefecer descontentamentos populares de grande monta. Já na ditadura o objetivo é fazer com que não hajam rupturas internas dentro da classe dominante. O Estado recorre à repressão, esta repressão atinge os meios de comunicação através da censura, além de impedir a organização e ação de grupos e partidos contrários ao poder instituído, a autonomia relativa dos três poderes é abolida. Embora a predominância histórica nos países capitalista e imperialista seja pela democracia, a classe dominante costuma não ter preferência entre ditadura ou democracia, o que lhes interessa é manter sua dominação sob qualquer forma. A dinâmica das lutas de classes é que faz a burguesia alterar o regime político de democrático para ditatorial, ou vice-versa. A democracia burguesa é mais estável nos países imperialistas devido à exploração a que submetem os países periféricos, que por sua vez tendem a oscilar entre democracia e ditadura. A luta da burguesia para instaurar a sua dominação de classe fez surgir o regime democrático burguês. Sob forma de democracia censitária foi instaurada a democracia burguesa após a Revolução Francesa, visando manter sua dominação, algumas concessões são feitas à classe operária. Graças às lutas operárias, no final do século XIX e início do XX, em países desenvolvidos foi conquistado o sufrágio universal,
Mas não devemos dizer que a democracia burguesa foi uma conquista da classe operária, pois essa foi uma medida essencial para tornar viável a efetivação daquele princípio igualitário no plano formal. A democracia burguesa não pode ser vista de forma isolada do conjunto de relações sociais que lhe dão origem e consistência, sendo esse um regime político do Estado capitalista. Portanto, ele é um valor burguês e não universal, sendo defendida por setores da sociedade que desejam sua permanência. O domínio do direito, a separação em três poderes e o aparato eleitoral partidário são alguns dos elementos básicos que servem para fundamentar a democracia burguesa contemporânea, e todos esses elementos tendem a reforçar o seu caráter elitista. O poder executivo, junto com as forças armadas, instituições burguesas e o aparato estatal formam o Estado capitalista. Geralmente o governo eleito representa a classe dominante e necessita manter a estabilidade social e financeira, para que possa continuar tendo apoio da elite e se manter no poder. A imposição de limites legais à formação de partidos, exigindo uma certa organização, consolida o papel conservador no aparato partidário. Além das barreiras legais, existem outros obstáculos que são inerentes ao modelo de sociedade capitalista. O proletariado tem menos acesso às chamadas liberdades democráticas. Em momentos de crises capitalistas, a burguesia não hesita em tomar medidas autoritárias, a fim de manter seus privilégios. O voto de negros, mulheres e do proletariado em geral, serve para dar um ar de legalidade ao sistema. Se gostou de nosso conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal. Assim você nos ajuda a continuar com esse trabalho. Muito obrigado por assistir.